aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Continuando nossa análise da excelente prova, embora bem difícil e com algumas pegadinhas chatas, prova da PGE Amazonas, tá? Banca FCC. Vamos analisar agora uma questão que envolve agências reguladoras e é típica questão letra de lei, tá? Por isso é fácil? Nem um pouco, porque aqui eles pegam no detalhe da lei mesmo. E não é das leis mais lidas, né? Do direito administrativo, sabe? A Lei 13.848 acaba sendo um pouco negligenciada, embora seja bem cobrada em prova, vale a leitura. E ela não é uma lei tão extensa também, sabe? Então, assim, recomendo que ao menos uma vez você pare um pouquinho o seu tempo, dê uma lida completa nessa lei, porque ela está sempre caindo em provas, ok? Vamos lá. O processo decisório das agências reguladoras federais foi disciplinado pela Lei 14.848, ok? A observância de tal diploma implica a... Vamos lá, todas as alternativas são letra de lei com algum deslize. Vamos encontrar esses deslizes aqui, ok? Alternativa A, publicação ao final da consulta pública de todos os estudos, dados e material técnico usados como fundamento para as propostas submetidas à consulta pública, que devem ser disponibilizados na sede e no respectivo sítio na internet. Olha só, o erro aqui é bem sutil, mas importante, tá? A consulta pública, ela deve ter os documentos disponibilizados no início da consulta, tá? O que faz todo sentido. Veja, consulta pública é o quê? É um ato formal através do qual a agência reguladora convida o público, sabe, a se manifestar sobre determinado ato normativo que pretende expedir, tá? Então imagine que, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde, tá? Ela decida fazer um ato ali regulamentando algum aspecto da prestação do serviço de UTIs do Brasil, enfim, algum aspecto ali relativo à saúde pública no Brasil, tá? Ela vai fazer esse ato regulamentador, ela abre uma consulta pública para falar, olha, interessados, e aí pode ser, esses interessados podem ser associações médicas, podem ser associações de consumidores, associações de pais de deficientes, enfim, diversas pessoas físicas mesmo, empresas, enfim, todo mundo que tem qualquer tipo de interesse ali pode se manifestar nessa consulta pública. Mas essas pessoas, físicas ou jurídicas, só poderão se manifestar se tiver acesso aos documentos para entender de fato o que está por trás ali daquela regulamentação, por que que precisa de uma regulamentação para aquilo, tá? Por isso que os documentos têm que ser disponibilizados no início da consulta pública. Esse é o erro aqui da alternativa A. Alternativa B, manifestação do conselho diretor ou da diretoria colegiada em relação ao relatório de análise de impacto regulatório previamente à realização da consulta ou audiência pública. A alternativa B é o nosso gabarito, tá? De fato, a gente vai ver daqui a pouquinho, eu até trouxe esse trecho da lei aqui para a gente ler, fala, em outras palavras, mas fala exatamente isso. Olha, o conselho diretor ou a diretoria colegiada, quem tiver a atribuição ali naquele caso, vai ter que fazer esse relatório, tá, de análise de impacto regulatório previamente à realização da consulta ou da audiência, justamente para que essa consulta ou audiência já chegue melhor instruída por essa manifestação aqui do conselho diretor ou da diretoria colegiada. Esse é o nosso gabarito, tá na lei, ok? Alternativa C. Obrigatoriedade da realização de análise de impacto regulatório em toda decisão que envolva atos normativos caracterizados como de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados. Essa alternativa é bem tentadora também, porque o erro dela é bem sutil, tá? O erro dela tá aqui, ó, nesse toda. Não é toda decisão que envolve ato normativo, tá? São as hipóteses em que está deliberando para se criar ou se alterar um ato normativo, ok? Agora, se for uma decisão que não envolve a criação ou alteração de ato normativo, aí não necessariamente precisa dessa análise de impacto regulatório, tá? Esse é o erro aqui da alternativa C. Alternativa D, possibilidade de delegação interna de competência decisória de natureza irrevogável. A lei prevê sim essa possibilidade de delegação interna
para atos decisórios, o que é raro no direito administrativo, tá? Em regra, ato decisório não é delegado. Essa lei permite só delegação interna, ou seja, a agência reguladora não pode passar essa delegação para outra entidade, por exemplo, para um ministério, não, é só a própria agência reguladora, mas uma delegação jamais será de natureza irrevogável, tá? Isso daqui, essa alternativa D, era relativamente fácil de eliminar se você entende bem de delegação, mesmo não entendendo nada de agência reguladora. Por quê? A delegação, ela sempre tem que ser revogável. Se a delegação for irrevogável, nós estamos falando que o agente público ele vai estar alterando a lei, tá? Porque veja, é a lei que distribui as atribuições dentro do serviço público. Então a lei foi lá e falou, ó, o presidente da agência reguladora faz tal coisa. Se o presidente da agência reguladora delega essa coisa e não pode revogar a delegação, ele vai estar, em outras palavras, alterando a própria lei. E não é o caso, tá? Ele não pode fazer isso. Então o que ele faz? Ele pode delegar? Pode. Mas a qualquer momento ele pode pegar de volta essa atribuição delegada. Isso vale para todas as delegações de competência decisória, enfim, de qualquer tipo de competência administrativa. Ok? Alternativa é realização de reuniões do conselho diretor ou da diretoria colegiada da agência reguladora em caráter reservado, de modo a favorecer o processo deliberativo, havendo posterior publicação das atas e decisões respectivas. Falso. Falso por quê? Porque não há caráter reservado nessas reuniões das agências reguladoras, exceto se houverem documentos sigilosos, tá? A alternativa não falou em documento sigiloso aqui. Falou, olha, essa reunião reservada é só para favorecer o processo deliberativo. Isso é vedado, isso é proibido pela lei, tá? O que a lei autoriza são essas reuniões secretas, né? Secreta é um termo ruim. Reuniões reservadas, tá? Se nós temos documentos sigilosos ali que não podem vir a público, enfim, para preservar a intimidade de alguém, alguma questão assim, tá? Agora, só porque isso vai facilitar o trabalho, aí não pode. Por isso a alternativa tá errada, tá? Vamos aproveitar essa questão, que embora seja uma questão 100% letra da lei, não era uma questão fácil, tá? Nem um pouco, para a gente rever alguns aspectos aqui do processo decisório das agências reguladoras, tá? E aí nós vamos começar pelo artigo 6º da Lei 13.848, que vai falar o seguinte: a adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos termos de regulamento, precedidas da realização de análise de impacto regulatório. Então, olha só, para você saber primeiro o que é essa análise de impacto regulatório, tá? Esse é um documento, tá? É um estudo que vira um documento, né? E que ele é feito sempre que nós temos a adoção ou a alteração de atos normativos. Eu tenho certeza, você já sabe o que é isso, a gente estuda lá em atos administrativos. Ato normativo é aquele que tem caráter geral e abstrato e que de fato cria uma norma jurídica, tá? Claro que não pode ser uma norma que inova no ordenamento jurídico, porque para inovar no ordenamento jurídico, só a lei. Mas pode ser uma norma ali que destrincha alguns elementos que já estão na lei. Isso é bem comum, a agência reguladora faz muito isso, tá? E aí, quando a agência reguladora vai fazer um ato normativo desse, ela precisa fazer esse estudo de análise de impacto regulatório, justamente para ver que impacto aquela regulação vai ter naquela atividade, para prever minimamente quais serão os efeitos daquela regulação, tá? E aí, nós temos aqui um enunciado interessante da primeira jornada de direito administrativo. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Talvez você não saiba dessa informação, ela é relevante. Jornada de direito administrativo, assim como as jornadas de direito processual civil, jornadas de direito civil, são organizadas pelo Conselho da Justiça Federal, que é ligado ao STJ, mas não é jurisprudência, tá? Jornadas de direito é doutrina. Você reúne um monte de doutrinador e eles chegam a alguns consensos ao longo dessa jornada, que é uma espécie de evento, é um congresso, né? E
isso só tem valor doutrinário mesmo. O valor é interpretativo, é para a gente saber, a comunidade jurídica saber como interpretar aquela norma. Mas não é lei e não é jurisprudência, ok? Fechando parênteses, vamos ver o que o enunciado 38 fala pra gente. A realização de análise de impacto regulatório por órgãos e entidades da administração pública federal deve contemplar a alternativa de não regulação estatal ou desregulação, tá? Então, olha só, é interessante isso aqui. Veja, a agência reguladora, né, representa a administração pública aqui, mas para ser mais específico, a agência reguladora, ela vai fazer ali um ato normativo, ela vai regulamentar como é que é a venda de planos de saúde para menores de idade. Beleza, esse é o objeto daquela regulamentação. Quando vai fazer esse AIR, essa análise de impacto regulatório, não basta falar qual o impacto que aquela regulação vai ter. Tem que analisar também qual é o cenário se não tiver regulação nenhuma. Porque, de repente, não ter regulação sobre um assunto pode ser o melhor cenário. E isso tem que ficar demonstrado nessa análise de impacto regulatório. Ela tem que falar, não, nesse caso aqui a gente precisa de uma regulação, porque senão a gente pode ter potenciais abusos pelos planos de saúde, vai ter falta de segurança jurídica por não sei qual motivo, enfim. Tem que apontar as razões aqui, porque é preferível ter uma regulação a não ter. Ok? Parágrafo 3º do mesmo artigo 6º. O conselho diretor ou a diretoria colegiada manifestar-se-á em relação ao relatório de AIR. Então veja, o conselho diretor ou a diretoria, quem for o competente aqui, vai se manifestar sobre esse relatório, tá? E aí, ó, a manifestação de que trata o parágrafo 3º, que é o que a gente viu, integrará, juntamente com o relatório de AIR, a documentação a ser disponibilizada aos interessados para a realização de consulta ou de audiência pública. Então, aquela alternativa, de fato, acho que era a alternativa B, né, estava correta, tá? A gente tem uma manifestação prévia aí, aqui, do conselho diretor ou diretoria colegiada, ok? Artigo 9º. Serão objeto de consulta pública previamente à tomada de decisão pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada as minutas e as propostas de alteração de atos normativos, tá? Então veja aqui, tem consulta pública quando é minuta ou proposta de alteração de ato normativo. Não é qualquer decisão que envolva ato normativo, é quando a gente vai alterar um ato, ou criar um novo, ou revogar um antigo, tudo aí tá dentro desse pacote alteração aqui, né? Tendo ali, no caso, interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados. Parágrafo 3º. A agência reguladora deverá disponibilizar na sede e no respectivo sítio na internet, quando do início da consulta pública, o relatório de AIR, os estudos, os dados e o material técnico. Veja que a lei deixa claro que tem que ser no início essa disponibilização e não no fim, como aquela alternativa tinha colocado. Beleza? Repetindo o que eu falei no começo, essa é uma questão estritamente lei seca, como é o comum, né? Nas provas CESP, mais ou menos 50% da prova é estritamente lei seca, porém nem por isso é uma questão fácil, é uma questão bem difícil porque cobra uma lei que tem uma interpretaçãozinha um pouco difícil mesmo, e a questão era bem detalhista. Beleza, galera? É isso aí, espero ter ajudado nos seus estudos e vamos juntos!